Snowdrop vai pra Disney Plus? E por que os Blinks estão chateados com isso? DJ Snake, Ozuna, Lisa e Megan estão vindo e tá mais perto do que você imagina. Muito em breve essa colaboração vai sair. Grupo feminino da SM, o aespa, é acusado de plagiar a coreografia de How You Like That do Blackpink. E nesse vídeo você vai entender o porquê. Nesse vídeo você também vai ficar sabendo sobre o encontro super fofo entre a Jisoo e a Jennie em Paris. E mais, a Rosé já tá na Coreia do Sul e a Lisa acabou de viajar para Paris. E vamos falar também do aniversário de 1 ano do The Album. E o resto vocês só descobrem assistindo o vídeo, né pessoal? Eu me chamo Leandro e se você é novo por aqui e quer receber mais vídeos desse tipo, é super fácil e simples. É só você se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram, @leandrinho com X no lugar do A. Lá eu também falo sobre o Blackpink. Vamos logo começar o vídeo. Antes de vocês escreverem comentários xingando alguém ou algum outro grupo, prestem atenção nas informações porque é importante, pessoal. E por favor, não saiam atacando ninguém aí, apenas analise a situação e dê sua opinião com educação. Caso contrário, você será banido do canal. Bom, o grupo feminino da SM, o aespa, vai fazer o seu comeback nos próximos dias. E a empresa resolveu lançar um teaser do MV delas. Só que quando as primeiras imagens foram lançadas, muita gente percebeu umas similaridades com a coreografia de How You Like That, música lançada pelo Blackpink em 2020. Vejam vocês mesmos e tirem as suas conclusões. Pois é muita similaridade nos passos, eu confesso. Só que um detalhe importante dessa treta é que o mesmo coreógrafo que participou da coreografia de How You Like That do Blackpink é o mesmo que participou dessa coreografia para o comeback do aespa. Então pessoal, a gente tá falando da mesma pessoa coreografando para grupos em músicas diferentes. Eu sei que isso não justifica a similaridade dos passos, até porque todo mundo sabe que isso acaba manchando a imagem do grupo. É uma coisa muito ruim porque na internet e nos fóruns coreanos todo mundo vai citar e vai falar mal do grupo, né? Falar que não estão inovando. E estamos falando do KL13, que é criticado bastante pelo fandom do Blackpink, porque segundo muitos fãs as coreografias dele são meio broxantes e não são muito inovadoras. O KL já foi alvo de diversas críticas no Twitter e aqui meio que acontece novamente, né? Só que por outro lado. Bom, o KL, ele acabou se pronunciando no Instagram, ele falou que era a última vez que queria falar sobre o assunto e ele disse que as empresas de K-pop acabam contratando diversos coreógrafos e cada coreógrafo vai dando a sua sugestão de coreografia e depois a empresa analisa e vai adicionando o que eles acham que cabe ali na música e na apresentação do grupo. O KL falou que não fez a coreografia do aespa dessa música aí. Ele falou que só fez mesmo a do ITZY de Not Shine, que é inclusive também um pouco parecida com How You Like That, e que ele não tem nada a ver com essa parte da coreografia do aespa. Então ele passou a bola para outros coreógrafos e para a empresa lá. Bom pessoal, como ele falou, tudo passa por uma revisão antes, né? A falta de atenção ou a tentativa de provocar alguma coisa na internet acaba trazendo esse lado negativo mais pro aespa, porque quando as pessoas vão julgar, elas acabam meio que atacando mais o grupo. Eu achei bem similar mesmo, e acho que eles poderiam ter sim inovado, até porque esse não é nem o melhor passo da coreografia de How You Like That. E também não culpe o aespa por isso, pessoal. As meninas não coreografaram a música, então não faz sentido você jogar pedra ali no grupo. Enfim, é sobre isso, mas qual é a sua opinião? Você achou parecido? O que você achou? Comenta aí. Há anos esperando por Snowdrop e depois da finalização das filmagens a gente ficou querendo saber mais. Tudo bem que tivemos umas pequenas prévias divulgadas por um dos programas da JTBC, mas é que desde então nenhuma informação oficial foi divulgada. Queremos ver logo a Jisoo arrasando nesse drama. E por falar nisso, finalmente tivemos a primeira foto em HD da Kim Jisoo nos sets de gravação do drama. Eu confesso que não sei de onde essa foto saiu ou quem é a pessoa que tá do lado da Kim Jisoo. Quem souber, comenta aí por favor. E por falar em datas de estreia de Snowdrop, um portal vinculado ao Naver apontou que o drama terá 16 episódios e que será exibido aos sábados e aos domingos na grade da JTBC. A data especulada é em setembro, ou seja, a gente ainda tem mais uns meses para esperar pelo drama da Jisoo. Só lembrando que são especulações, então talvez essas informações não sejam tão verdadeiras assim. Acredite se você quiser.
Outra grande especulação envolvendo Snowdrop é certamente engraçada, porque ao mesmo tempo que a notícia agradou alguns fãs, outros, por outro lado, detestaram. Você já deve ter ouvido falar que Snowdrop vai para a Disney Plus, o serviço de streaming da Walt Disney. A fonte da informação é um artigo que também está vinculado no Naver. No artigo, informa que a gigante do entretenimento pretende avançar ainda mais no mercado asiático, já que Japão e Coreia são países da Ásia que mais assinam a plataforma. Então, a empresa estaria negociando com as grandes empresas de entretenimento da Coreia para alimentar ainda mais o catálogo da plataforma com os conteúdos locais. Isso incluiria então futuros doramas e filmes. Entre os dramas que estão sendo especulados para entrar na Disney Plus é o próprio Snowdrop, que já fez muito barulho nas redes sociais por diversos motivos. Graças a Deus, tem muita gente ansioso para assistir esse drama. E apesar de não ter uma data oficial divulgada, a atenção para a trama é muito grande. Então, tem muita gente esperando a estreia. A Disney Plus vê isso com bons olhos e deve servir também como um boom para as novas assinaturas no serviço. Mas por outro lado, muitos Blinks não gostaram muito da ideia. Bom, pelos tweets que eu li lá no Twitter, muitos reclamam da disponibilidade do serviço em vários países asiáticos, o que pode sim ser um problema para quem acompanha Jisoo ou para quem quer assistir o drama, já que outras plataformas como a Netflix, que possuem um público mais amplo e as chances de sucesso e exposição mundial são bem maiores que a Disney Plus, vamos confessar pessoal, todo mundo quer que o drama da Kim Jisoo seja um sucesso, né? Então, por outro lado, os fãs pensam nesse problema e querem mais divulgação nas redes sociais para Kim Jisoo. Outro problema que os fãs veem nisso é que Snowdrop talvez só fique disponível em apenas poucos países asiáticos e não mundialmente, já que no artigo diz que a Disney Plus quer alcançar novos usuários locais com conteúdos regionais. E vamos ser sinceros, até a Netflix faz isso. Por exemplo, na Netflix americana tem séries que não tem na Netflix brasileira. Então, pode ser sim que a gente não consiga assistir Snowdrop nem na Disney Plus. Sonho de Snowdrop na Netflix pode estar acabando, pessoal. E a minha opinião sobre isso, eu acho que os Blinks deveriam ficar felizes com a possibilidade do drama ser disponibilizado no Disney Plus. Porque, querendo ou não, a Disney ainda é grande, apesar do serviço de streaming ainda tá engateando. Mas, pelo menos a gente vai ter o dorama em algum serviço de streaming. Eu pessoalmente queria na Netflix, é mais fácil, #publi, mentira pessoal, mas é realmente mais fácil pra mim, eu prefiro a plataforma da Netflix. Então, qual é a sua opinião? Pra onde Snowdrop deve ir? Netflix, Disney Plus ou pro torrent de vocês? Comentem aí. Adivinhem quem teve um encontro super fofo em Paris? Jennie e Jisoo, nossas JJ. No dia 30 de setembro, a Jennie e a Jisoo resolveram compartilhar um pouquinho mais do dia delas em Paris. As duas aparentemente saíram para comer, conversar e passear pela grande e fedorenta Paris. Sabemos que o cheiro de lá não é muito agradável, mas o que conta são as fotos fofas e maravilhosas que essa dupla postou. Em 1º de outubro, a Jennie resolveu sair para visitar uma lojinha e afins lá em Paris. A Jisoo saiu para explorar ainda mais a cidade. Isso tudo me lembra que a Rosé já voltou para a Coreia do Sul. Provavelmente ela tem algum compromisso ali que a gente ainda não sabe. E também, por falar na Coreia, a Lisa fez seu voo hoje para a Cidade da Luz. A Lisa ela tava muito linda e muito feliz enquanto ela tava lá no aeroporto. E não podemos deixar de comentar desse look da gatinha, né, pessoal? Muito lindo, eu adorei muito. Parece que todas as meninas resolveram apostar em cores mais neutras, dessa vez aí no aeroporto fashion que elas sempre fazem. Quem sabe teremos Jennie, Jisoo e Lisa em Paris. Bom, pessoal, já que a gente tá falando da Lisa e Paris, tem uns rumores aí de que a Lisa talvez não esteja indo pro desfile da Celine, até porque não tem nenhuma programação pra Celine fazer desfile. Porém, pode ser que esteja algum evento ou alguma conferência lá da Celine e por isso a Lisa esteja indo. Outros fãs acreditam que a Lisa tá indo filmar o MV da colaboração entre DJ Snake, Ozuna e Megan, mas eu duvido bastante.
E por falar nessa colaboração, pra você que não sabe o que isso significa, acorda que a gente tá falando aí do DJ Snake, do Ozuna, da Lisa e da Megan. Então esse quarteto se uniu pra lançar uma música que a gente ainda não sabe quando vai ser lançada. Eu não vou te explicar como essa história aconteceu, como eles se juntaram, porque eu já falei isso aqui em um vídeo no canal, então é só você procurar depois. Mas é o seguinte, essa colaboração ela tá 98% pronta. E quem informou isso foi o próprio Ozuna através de um tweet. Depois disso, o DJ Snake fez esse tweet com as iniciais dos artistas que estarão presentes na música. A Megan deu retweet e tudo mais. Aproveitando o surto então de todo mundo, o Ozuna colocou as iniciais SOLIM na bio do Instagram dele, juntamente com a palavra em breve. Agora só falta a Lisa postar alguma coisa, né pessoal? Eu acho que é obrigação dela. A teoria dos fãs é que em 4 dias a música deve sair, já que o Ozuna há 2 dias atrás havia postado 97% sobre essa colaboração. Então a cada 2 dias a porcentagem aumenta. Será que é assim que funciona? Eu não sei se vocês me entenderam, mas é esse o raciocínio. Parece que foi ontem que eu ouvi pela primeira vez How You Like That, Ice Cream e Lovesick Girls, mas já faz mais de um ano desde que o Blackpink lançou para o mundo o álbum mais bem sucedido por um grupo feminino de K-pop e o mais vendido da década por um grupo feminino no geral. Então com How You Like That e Lovesick Girls, as meninas realmente mostraram quem é que manda no jogo, e elas quebraram inúmeros recordes. Apesar do The Album ter apenas 8 músicas, o álbum possui bilhões de streams combinados, quebrou recordes no Spotify, iTunes, YouTube e toda a plataforma que você imaginar. Agora me diz aí, qual das músicas do The Album são as suas favoritas? Compartilhe seus gostos nos comentários. Quando você tem 14 anos e está vivendo em um país totalmente diferente, você tem muitas dificuldades, não é? E a Lisa resolveu falar sobre isso e revelou mais detalhes daqueles momentos difíceis. Para entender essa história que a Lisa contou, é só assistir o vídeo que tá aparecendo na sua tela de recomendação. Vá lá, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.